Amém? Vamos à palavra de Deus. Nos Estados Unidos da América, tinha um homem que era conhecido como Cicatriz, Scar, né? Joe Scar, José Cicatriz, vamos colocar assim. Era um homem que ele tinha o corpo todo marcado, todo deformado. Do rosto à ponta do pé, ele tinha muitas e muitas cicatrizes. Ele era uma pessoa realmente deformada. Dava até assim uma certa angústia olhar para o rosto dele. E ele tinha uma filha, uma única filha. E a filha cresceu, olhando para aquele homem cheio de cicatriz, aquele homem tão marcado, mas nunca teve coragem de perguntar. E ele também nunca falou para ela. Talvez sem querer traumatizá-la. Ela cresceu, foi para a faculdade, e é comum da cultura americana, quando você termina, né, a formatura, né, que seria o nosso ensino médio, quando você vai para a faculdade, é um momento importante na vida do jovem americano, da família americana, tem o famoso baile de formatura, tem a formatura e o baile, né? E na formatura, os pais entram com as filhas, né? As mães entram com toda aquela cerimônia. E aí ela lembrou, puxa vida, eu vou ter que entrar com meu pai na formatura. E as pessoas vão saber que o Cicatriz é meu pai. E ela tinha vergonha dele. Mas como que ia fazer? E naquele dia o pai todo empolgado já tinha alugado a roupa, né? Aqueles trajes típicos, né? Aquelas roupas, né? Aquela gravatinha borboleta, todo nos trinques, como diz lá no Ceará, né? Vendo a alegria do pai e ela com vergonha. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Ele está pensando que vai entrar comigo, mas eu não quero entrar com ele. Todo mundo vai saber que ele é meu pai. O deformado, o cheio de cicatriz, o Scar vai entrar comigo. Mas aí naquela aflição, ela acaba perguntando, pai, por que você é todo cheio assim de cicatriz? E pela primeira vez ela ouviu a história. Com lágrimas nos olhos, ele contou, filha, quando você era bem pequena, a casa onde nós morávamos incendiou. Sua mãe dormiu cansada, não percebeu um ferro ligado, esse ferro incendiou, queimou a casa. Quando eu cheguei, eu vi as chamas, eu entrei dentro de casa. A primeira pessoa que eu tirei foi você, que você era uma bebê. Eu tirei você, mas eu não consegui salvar sua mãe. E eu desmaiei, e quando me acordei, estava no hospital. Sobrevivi, e por sua causa, eu encontrei forças para viver. Por você. Eu não teria esperança, mas eu sabia que você precisava de mim. Então eu lutei pela minha vida e lutei pela sua vida. E naquele momento ela começou a chorar. Ela não sabia da história, o que tinha acontecido. E aquelas marcas, aquelas cicatrizes, que antes eram vergonha para ela, a partir daquele dia, passou a ser orgulho. Ela entrou naquele baile de formatura com o seu pai. Entrou orgulhosa, porque cada cicatriz daquela demonstrava o amor daquele pai por ela. Demonstrava a vida que ela tinha por causa do sacrifício dele. E foi talvez a formanda mais alegre daquele dia, daquela formatura. Existe uma outra cicatriz que é tão importante para a minha vida como para a tua vida. As cicatrizes de Jesus Cristo. As cicatrizes de Jesus Cristo é o que nos dá a razão de viver. O sacrifício de Jesus Cristo é o que faz estarmos aqui. E o sacrifício de Jesus Cristo é o que nos garante a vida eterna. Aquela jovem não sabia do sacrifício do seu pai. Eu e você sabemos do sacrifício de Jesus. Ela passou anos sem saber daquelas cicatrizes. Nós não podemos passar um dia sequer
sem lembrar daquelas cicatrizes, daquele sacrifício. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que nesse mundo em que nós vivemos, nesse mundo louco que nós vivemos, que as coisas nunca são o que deveriam ser, eu lamento dizer isso, muitas vezes nós esquecemos da cruz de Cristo. Muitas vezes nós esquecemos do sacrifício de Jesus. E eu lamento dizer o que vou dizer agora. Nós às vezes esquecemos do sacrifício de Jesus dentro da própria igreja. Nós podemos até vir na igreja, mas na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, a cruz de Cristo está uma imagem pálida, quase apagada. Esquecer do sacrifício de Jesus é um dos piores, vamos dizer assim, erros que nós podemos cometer. O reverendo Rafael estava falando comigo um pouco antes de começar o culto. Na ceia do Senhor, você lembra o que Cristo falou, né? Fazer isto, como é que diz? Fazer isto, memória de mim. Ele até citou a palavra no original, né? Anamnésia. Amnésia é esquecer, anamnésia é não esquecer. Mas veja o verbo anterior, fazer isto, envolve uma atividade, envolve um esforço, envolve uma ação, envolve uma determinação. Vira e mexe, eu preciso me lembrar da cruz de Cristo, porque nós podemos colocar a nossa vida espiritual no piloto automático. Prego, ensino, canto, toco, venho no culto, vou no jovem, faço isso, faço aquilo, por fazer, mas sem lembrar mais da cruz de Cristo, do sacrifício dele. Nesta noite, a minha palavra antes da ceia do Senhor é um desafio para que, a começar por mim, eu, o principal dos pecadores, possamos voltar àquele primeiro amor, possamos voltar aos primeiros dias, quando o nosso coração ardia, queimava de amor por Cristo. O meu desafio nessa noite é voltar ao primeiro amor, com toda a força, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Não se engane, é possível você estar aqui esta noite, eu, pastor Helder, estar aqui esta noite, e nunca mais, ou há muito tempo, não lembrar o que Cristo fez por mim ou por você. E nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos estar aqui, porque a cruz de Cristo é o símbolo do seu amor e da sua vitória. Posso ouvir um amém? Amém. A cruz de Cristo é o símbolo do seu amor por cada um de nós, e também da vitória dele e da nossa vitória. Posso ouvir um amém de novo? Amém. E meus irmãos, essa mania de esquecer a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, é antigo, viu? Até os apóstolos passaram por isso. Vou mostrar para vocês. Não para fazermos o que este homem fez, mas para fazermos o contrário. Ele teve amnésia. Nós temos que ter anamnésia, nós não podemos esquecer. Abram suas Bíblias para Marcos capítulo 14, verso 27 em diante. E olha, toda vez que eu venho na Assembleia de Deus Renovar, eu tenho uma experiência assim tremenda. Você acredita que o Leque pregou a pregação minha antecipada? Não falei com o Leque, aliás, acabei de vê-lo agora. Acabei de ver o Leque agora, nem tinha visto o Leque quando eu cheguei. Ele está pregando a pregação que eu vou fazer? Quem foi que falou a pregação minha para esse homem, rapaz? Só pode ser o Espírito Santo, né? O Espírito é o mesmo. Vamos lá. Pedro, principal dos apóstolos, conhecido como príncipe dos apóstolos. Este Pedro esqueceu de Cristo. Este Pedro esqueceu o sacrifício de Jesus. E se aconteceu com ele, pode acontecer comigo e pode acontecer com vocês. E o que foi que fez Pedro esquecer o sacrifício de Jesus?
ele vai dar 5 passos para esquecer a cruz de Cristo, para esquecer quem Jesus Cristo é. Vai dar 5 passos. Nós vamos dar os passos ao contrário, viu? Marcos capítulo 14, versículo 27. Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, está falando da morte dele, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. É assim que está na versão de vocês? A minha versão é a Ara. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou fazer isso. Olha, não é um Zé Mané qualquer que está falando não, viu? É o apóstolo Pedro, o discípulo que caminhou com Jesus, o líder dos 12, um dos mais próximos de Jesus Cristo. Jesus, os outros podem se escandalizar, eu jamais. Sabe como é que você dá o primeiro passo para esquecer da cruz de Cristo? Sabe qual é o primeiro passo que acontece na minha vida e na tua vida para esquecer quem Cristo é para nós? Nós chamamos de autossuficiência. Quando você acha que pode por si mesmo. Quando você coloca fé em você e não no seu Deus. Quando você acha que você é o cara, ou a cara, não sei nem se é essa palavra. Quando você acha que a sua fé vem só de você. Quando você esquece um ensinamento básico de Jesus, que ele também sabia. Sem mim? Vamos lá, de novo. Sem mim? Até para seguir a Cristo, você precisa da ajuda de Cristo. Até para servir a Deus, você precisa da ajuda do próprio Deus. Olha, eu não preciso saber da sua vida, meu irmão, nem minha irmã. Eu nem preciso saber da sua situação espiritual neste momento. Mas eu sei que se você passou a confiar em você mesmo, se você se encheu de autoconfiança, de autossuficiência, você deu o primeiro passo para se afastar de Cristo. Você deu o primeiro passo para esfriar. Aí eu lembro da palavra de Apocalipse: volta para o primeiro amor. Volta lá para o primeiro amor. Foi o que Pedro. A palavra escandalizar aqui, na língua grega, literalmente, aliás, a palavra escândalo já é grego. Quando você fala escândalo, já está falando em grego já. O verbo escandalizou na língua grega, literalmente significa pau de arapuca. Como assim, pastor? Literalmente, escandalizou na língua grega, é como se fosse uma armadilha, um pau de armadilha, um pau de uma arapuca. Sabe o que é arapuca? Vocês não sabem, não? Só os nordestinos que sabem o que é arapuca. Quem é nordestino sabe o que é uma arapuca, né? Arapuca é uma armadilha que a gente coloca para pegar pássaro, certo? A gente coloca aquela armadilha, coloca um pauzinho assim, bota às vezes comida, aí o passarinho vem, sobe naquele pauzinho para se escorar nele, para comer. Quando segura naquele pauzinho, o pau, pum, desce a arapuca, pá, fecha. Isso é uma arapuca. Aquilo que era para segurar, acaba se tornando uma armadilha para você. Isso é a palavra escandalizou na língua grega. Que muitas vezes nas traduções aparece como tropeço. Pode observar. Ainda que todos tropecem, eu jamais. Sem Cristo, nada podemos fazer. Pedro ficou autossuficiente. Começou a confiar nele, somente nele. E deu o primeiro passo para esquecer Jesus Cristo. Depois que dá o primeiro passo, na sequência vem um segundo. Olhe os versos 30 em diante. Veja bem, Pedro falou: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E Jesus responde imediatamente: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Preste atenção nessa cena, meu irmão. Não é o pastor Helder pregando para Pedro. Não é o reverendo Ricardo Fernando pregando. Pedro, hoje à noite tu vai negar Jesus. Não é o pastor Ricardo. É Deus pregando para um pecador. Deus, Jesus pregando. E a expressão em verdade, vocês sabem que quando Cristo fala isso, em verdade, literalmente é eu estou garantindo. Eu garanto. Hoje você vai me negar. O que é que Pedro diz? De jeito nenhum. A minha versão diz que, olha, ele insistia com mais veemência, a minha versão. Ele começa a brigar com Jesus Cristo, começa a bater boca com Deus. Jesus, tu está errado, Jesus, você não me conhece, eu me conheço. Eu sei quem sou eu, rapaz, eu me garanto. Imagina um pecador batendo boca com Deus. Deus dizendo, isso vai acontecer, não vai acontecer não. Isso vai, não, de jeito nenhum. Ficou autossuficiente? Agora ele duvida da palavra de Deus na cara de Deus. Ele discute com Deus a palavra de Deus na cara de Deus. Olha, tem umas pessoas por aí que se chamam de cristã, que deveria olhar bem essa palavra e dizer, olha, não é bom confiar em Pedro como chefe da igreja não, viu? Não é bom confiar em Pedro como pedra da igreja não, viu? É melhor confiar em Jesus Cristo. Porque você está vendo aí, Pedro discutindo com o próprio Jesus Cristo. Ele está rejeitando a palavra de Deus na cara de Deus. Bom, podia parar por aí, né? Já é um absurdo por si só. Mas não. Ele vai dar um terceiro passo. E qual é o terceiro passo que ele vai dar? Dos versos 32 até o verso 42, eu vou apenas parafrasear para você, porque vocês conhecem a passagem. Jesus vai para o Getsêmani, como o Leque acabou de falar. Eles vão para o Getsêmani. Perdão, eles vão para o Getsêmani. Eles vão para o Getsêmani. Quando chega no Getsêmani, Jesus chama 3 para orar com ele. Pedro, Tiago e João. Diz, minha alma está profundamente triste, até a morte. Fica aqui comigo, vamos orar, vamos vigiar. Aí Jesus se adianta um pouco, começa a orar. E o que acontece com os 3 que ficaram um pouquinho para cá? O que eles estão fazendo? Estão orando? Dormindo. Quando você se torna autossuficiente, confia na sua força. Quando você começa a duvidar da palavra de Deus, Deus diz uma coisa, você faz outra. Deus disse, faça isso, você faz aquilo. Deus diz, vamos por aqui, você vai por acolá. Deus diz, não faça isso, e você insiste em fazer. Você está duvidando da palavra de Deus. A terceira coisa é consequência. Você deixa de orar. Reverendo Ricardo, Reverendo Rafael, meus amados irmãos, líderes dessa igreja, você sabe o que é receber um convite de Jesus Cristo, do próprio Jesus, para orar com Ele? Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é Jesus Cristo chegar aqui para mim, para vocês, irmãos, vamos ali orar comigo? Deus convidando um pecador para orar com Ele, irmão Marcos. Vem aqui orar comigo. Eu até me arrepio, para o momento mais importante da história do cosmos, do universo. Vamos orar para o evento mais importante de toda a história humana, de todo o universo. Você tem ideia da batalha espiritual nesse momento? Nas regiões celestiais? Potestades, demônios, anjos, o universo olhando para aquele momento. Jesus convida 3 pecadores, orem comigo. E nem isso eles fizeram. Jesus volta, eles estão dormindo. Mas você pensa que isso é um problema só de Pedro, Tiago e João?
Pode ser meu, pode ser seu também. Como é que está a tua vida de oração? Tem lembrado do sacrifício de Jesus? Tem lembrado do amor de Jesus? É por isso que ele instituiu a ceia. Ele sabe que ele sabe que nós somos fracos e pecadores. Ele sabe que a gente esquece facilmente. Ele sabe que a gente deixa de ser grato. Ele sabia disso, por isso que ele instituiu a ceia. Fazer isto, memória de mim. Estes homens têm o maior privilégio do mundo: orar com Deus. E fazem dormir. E ficam dormindo. Jesus volta e pergunta, e olha só, quando Jesus volta, ele não pergunta para ninguém, ele não cita nome de ninguém. Verso 37, por gentileza aqui, ele não cita nome. Olha o que ele diz: voltando achou e disse para quem? Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar 1 hora, Simão, 1 horinha. Aí Jesus se retira, começa a orar. Diz o evangelista Lucas que o seu suor virou como se fosse gotas de... Tamanha era a agonia, tamanha era a batalha espiritual, tamanha era a imagem cruel da cruz. E como disse o irmão, não era só física era a menor dor de Jesus. Tinha o problema psicológico, tinha um problema principalmente espiritual, tudo sobre ele. E a sua arma era a oração, clamar. Ele volta, e eles estão de novo dormindo. E de novo ele diz: Simão, tu está dormindo? 3 vezes ele volta, eles estão dormindo. Se parasse por aqui, já seria também um absurdo. Mas ele vai dar um 4º passo. Ele se torna autossuficiente. Ele duvida da palavra de Deus. Ele deixa de orar. O 4º passo, observa, meus amados irmãos, que ele passa a viver literalmente na carne. Pedro vai fazer o que toda pessoa que esquece de Cristo faz. Quando ele está agindo na carne, ele faz tudo ao contrário. Por exemplo, dos versos 43 a 49, quando as pessoas chegam para prender Jesus, Pedro pega uma espada e taca na orelha do sumo sacerdote, não é isso? Mas não era para fazer aquilo. Tanto é que Jesus diz: Pedro, guarda a espada, Pedro. Se eu precisasse de soldado, não seria você que eu ia contar. Eu chamaria as hostes do meu pai, os anjos do meu pai. E alguém pode achar que foi um ato heróico de Pedro puxar a espada para defender Jesus. Não foi, não. É que quando está na carne, você age totalmente ao contrário da vontade de Deus. Quando é para lutar, ele corre. Quando é para correr, ele luta. Quando é para andar sobre as águas, ele afunda. É o contrário. Pedro passa a viver na carne. E você pensa que para por aí? Ele consegue dar um outro passo ainda. Olha o versículo 51. Perdão, versículo 54. 53 e 54. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro, como é que é? Agora, ele segue Jesus, mas segue de longe. Pedro segue de longe. Eu não quero humilhar ninguém, longe de mim. Se tem uma coisa que eu não concordo na teologia do apóstolo Paulo, é apenas uma coisa que eu não concordo com tudo que Paulo ensinou. Ele falou que ele era o principal dos pecadores. Eu discordo. Eu sou mais pecador do que Paulo, tenho certeza absoluta. Eu discordo totalmente. Mas, meus irmãos, Pedro, quando começa a seguir Jesus de longe, é uma figura do que eu e você podemos fazer ou estar fazendo. Ele continua seguindo a Cristo, ele não deixou de seguir, ele continua crente, mas continua seguindo de
Como é que está seu coração, meu irmão? Como é que está seu coração, minha irmã? Você está aqui, mas seu coração está longe de Cristo? Repito, não quero humilhar ninguém, longe de mim, ainda mais uma igreja que eu amo tanto. Mas a palavra de Deus, irmãos, e a gente vem para a igreja, não é para ouvir o que a gente quer. A gente vem para a igreja para ouvir o que a gente precisa. E essa palavra, não é o pastor Helder colocando para vocês, para os meus amados irmãos reverendos aqui presentes, não. É a palavra de Deus, a começar por mim, que sou pecador também. E aí, pastor Helder, como é que está seu coração? Como é que você está me seguindo? Quando você segue Jesus de longe, Jesus é apenas uma figura pálida, apagada, mal dá para ver. Mal dá para ver. E nós não fomos chamados, e Ele não pagou o preço na cruz para nós seguirmos Ele de longe. Ele pagou o preço naquela cruz para que nós estivéssemos no seio, aqui, recostado no peito, como João recostado. Se você estiver nessa noite, aqui nesse momento, precisando de um renovo na sua fé, precisando renovar seu voto com Jesus Cristo, precisando renovar a sua caminhada, aproveite essa oportunidade. Foi Ele que prometeu, não fui eu, que disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Irmão, você pode dizer: bom, agora acabou para Pedro, não tem mais nada de ruim não. Tem. Porque depois que ele se tornou autossuficiente, depois que ele duvidou da palavra de Deus, depois que ele seguiu Jesus Cristo de longe, depois que ele deixou de orar, depois que ele passou a viver na carne, sabe o que ele vai fazer? Ele vai negar Jesus Cristo. Diz o texto, no capítulo 14, verso 66 até o 72, passagem que vocês conhecem, decorada, que Pedro entra no pátio, começa a se aquecer no fogo do mundo, na fogueira do mundo, não é mais no fogo do Espírito, é no fogo do mundo. Ele vai dar os passos do sermão, do Salmo 1 ao contrário. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Como é que é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém. Primeiro não anda no conselho dos ímpios. Vou ter que ler o Salmo. É que eu estou com duas versões na cabeça. Eu estou com a versão atualizada e estou com a versão corrigida. Mas o Salmo diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Pedro fez isso ao contrário. Andou no caminho, no conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores, e agora está sentado na roda dos... Aí chega uma menina e pergunta para ele: olha, eu acho que tu é crente. Tu não é crente não, tu tem cara de crente, jeito de crente, fala que nem crente. E Pedro vai dizer: não conheço esse homem. Aí vem a menina de novo: olha, eu não sei não, estou achando que tu é crente, viu? Tu tem cara de crente, jeito de crente, fala que nem crente. E Pedro vai dizer: não conheço esse homem. Aí a menina volta de novo: rapaz, você está com conversa mole, você é crente. E aí Pedro diz o texto que Pedro começou a praguejar e a jurar. Ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E a palavra na minha versão, praguejar e jurar, literalmente significa o seguinte: olha, eu quero ser maldito se eu conhecer Jesus Cristo. Eu estou falando de Pedro.
Eu estou falando do principal apóstolo de Jesus. Eu estou falando do líder do conselho apostólico. Chegou ao ponto de dizer: eu quero ser amaldiçoado se eu conhecer Jesus Cristo. Você pensa que é brincadeira? Você acha que dá para viver brincando com o pecado? Aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. A história de Pedro era para acabar aqui. A história de Pedro era para acabar aqui. E só não acaba aqui por uma coisa: pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Jesus é crucificado, Pedro nega Jesus. Não, Marcos não vai dizer, mas Lucas, quando vai narrar essa mesma passagem, diz que quando ele nega pela terceira vez e começa a praguejar e a jurar, de repente ele olha, e quem está olhando para ele? Jesus está olhando para ele. E tem um filme chamado o Evangelho, Jesus Cristo segundo o Evangelho de Lucas, que a cena é incrível. Jesus vai subindo assim umas escadazinhas da Fortaleza Antônia, e Pedro aqui embaixo berrando: eu quero ser maldito se eu conhecer. Quando ele termina de negar pela terceira vez, o galo começa a cantar. O galo canta, ele arregala os olhos, misericórdia. Porque ele se vira, os olhos dele encontram os olhos de Jesus. E o homem que tem por sobrenome Pedra, rocha, algo sólido, firme, na hora que ele olhou, que bateu com os olhos de Cristo, ele percebeu que Cristo não estava olhando na retina do olho dele. Cristo estava olhando na alma dele, como uma mulher catando feijão, que fica assim, ciscando assim, procurando feijão. E o homem que era pedra, nessa hora viu que não passava de pó, começa a chorar. A pedra não passava de pó. Maldito do homem que confia no homem, a começar por si mesmo. Mas Deus é Deus. A história não acaba aqui. Porque quando chega em Marcos, capítulo 16, acontece o grande evento da ressurreição. E aqui eu já vou terminar. Prestem bem atenção. Em Marcos 16, as mulheres vão no túmulo. E o túmulo está vazio. Aleluia. O túmulo está vazio até hoje. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu as potestades. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. Ele ressuscitou. Aleluia. A notícia corre: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Quando a notícia se espalha no meio dos discípulos, o próprio Pedro fica sabendo da história. E agora? E agora? Todos os discípulos festejando, alegria, as mulheres, os irmãos, Pedro, Tiago, João, e Jesus lá, e Pedro lá. E agora? Eu falhei com o meu Senhor, eu neguei Jesus, eu esqueci a cruz, eu esqueci o sacrifício, eu esqueci seu amor, eu esqueci sua graça, eu fui ingrato com Ele, eu fui injusto. E agora? Todas as promessas que Ele fez vão se cumprir. Os outros vão se assentar nos tronos para julgar as tribos de Israel. Eu vou estar fora. O reino de Deus está vindo. Eu vou estar fora, porque eu esqueci de Cristo. Eu estava seguindo Ele, mas seguindo de longe. Eu esqueci seu sangue, eu esqueci seu sacrifício. Eu imagino Pedro assim. Agora olha Marcos capítulo 16, irmãos. Deus manda um recado pelas mulheres. Versículo 7, Marcos 16, 7. Diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos. Estão acompanhando? Marcos 16, 7. Mas ide,
Disseis a seus discípulos: e a vão, digam a seus discípulos que eu ressuscitei, mas diga também a Pedro que eu vou adiante de vós para a Galileia, lá eu vereis vocês, como eu disse. Ele não cita o nome de ninguém, não citou o nome de nenhum dos discípulos, mas fez questão de citar um nome. Citou o nome de... quando a notícia chegou, ele disse: olha, Jesus ressuscitou, ele vai adiante de vós para a Galileia. Aí olha para Pedro e diz: Pedro, ele disse que quer ver você também. Ele quer você, Pedro. Ele disse para os outros e disse para você: volta para mim, vem para mim, venha, eu continuo te amando, eu quero você comigo, eu quero comunhão com você, eu quero você do meu lado. Digam a seus discípulos e diga também a Pedro. Imagina Pedro: mas ele falou meu nome? Falou. E o de João? João não falou não. E o de Tomé? Também não. E o do Tiago? Não. E o meu? O seu falou. Ele disse: diga a Pedro. Essa é a bênção, meu irmão. Eu não sei qual é a sua situação espiritual e nem quero saber, porque não compete a mim, compete a você e a Deus. Agora, nesse momento, é como se Cristo estivesse dizendo: diga à minha igreja e diga e cita seu nome: eu quero você comigo, eu quero você perto de mim. Lá no Evangelho de João, já estou terminando, meus irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 21, alguns dias depois, Jesus está prestes a ser assunto aos céus, e ele está conversando com Pedro, e pergunta para Pedro: Pedro, vem cá, vamos conversar nós dois. Pedro, você me ama? Pedro, sabendo o que tinha feito há poucos dias atrás, responde: Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta com ágape, verbo agapau: você me ama? Aquele amor profundo, aquele amor que Deus tem por nós, o amor altruísta, o amor que Deus requer de nós cristãos. Você me ama, Pedro? Ele responde com o verbo filéu, que é aquele amor entre amigos, aquele amor de onde vem a palavra filantropia. É como se fosse: eu gosto. Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite: você me ama? E Pedro diz: eu gosto. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro com vergonha responde: Senhor, eu gosto. Eu não estou perguntando se você gosta de mim, Pedro, estou perguntando se você me ama. Aí Pedro não aguenta, pela terceira vez e desaba de novo: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu nem consigo te amar como o Senhor me ama, mas mesmo na minha pequenez, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas, venha me servir. Em outras palavras, venha caminhar comigo. Meus amados, eu vou encerrar com uma história verdadeira, e eu quero que você preste bem atenção. Eu não li o livro ainda, foi um pastor amigo meu que me indicou esse livro e me contou essa história que me arrepiou todo. Eu vou contar para vocês para encerrar. É um livro sobre autismo. Lá na CIEB nós estamos criando um ministério para trabalhar com crianças autistas. Já tem um ministério, inclusive. É uma história verdadeira, reverendo Ricardo. Um pai de um autista, já adolescente, no livro que ele escreveu, ele narra a experiência com o seu filho autista. E ele diz o seguinte: enquanto era criança, dava trabalho, mas tudo bem. Mas quando chega na adolescência, dependendo do grau de autismo, o trabalho é muito maior. E a criança autista, muitas delas, têm medo do chuveiro, de tomar banho, da chuva.
ela não tem controle também sobre suas necessidades fisiológicas. Então o pai conta no livro que 2 vezes por dia ele tem que dar banho na criança. Então ele vai dar banho nele, e quando vai dar banho nele, ele já sabe o que vai acontecer. Ele tem medo do chuveiro, ele não quer entrar debaixo do chuveiro, mesmo estando sujo. E o pai se agarra com ele, e às vezes tem que levar a força, não tem jeito, todo dia tem que levar a força para debaixo do chuveiro, para dar banho nele, porque já é um rapaz, 15, 16 anos. E ele diz que quase todas as vezes sai arranhado, sai machucado, muitas vezes com o olho roxo. Mas as pessoas que já conhecem ele, até no trabalho, ele já sabe o que aconteceu. Sabe que é a luta que ele tem com seu filho que é autista. Então ele chega lá com o nariz sangrando, com o nariz quebrado, com o olho roxo, enfim. Mas ele chega. E ele disse que desde criança, quando ele se debate sem querer tomar banho, ele abraça ele. E agora que é um rapaz de 15 anos, ele diz que se agarra com ele e fica sussurrando no ouvido dele: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Enquanto dá banho nele, enquanto lava ele, e enquanto ele se esperneia, bate nele, ele agarra e diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essa é uma ilustração muito boa de Cristo para mim e para você. Às vezes nós esfriamos na fé, às vezes nós ficamos autossuficientes, acreditamos que nós podemos sem Cristo. Às vezes nós começamos a não valorizar essa palavra. Às vezes nós duvidamos da palavra, ficamos fracos na oração, seguimos Jesus de longe, passamos a viver na carne, e muitas vezes até nos afastamos definitivamente dele. Mas pelo seu sacrifício ele manda um recado para nós: diga aos meus irmãos, e há que venha, eu quero você comigo. E mesmo às vezes lutando contra Deus, querendo ficar sujo, e ele se agarra conosco para nos deixar limpo, e nós lutando, chutando, maltratando Deus, maltratando Jesus, ainda assim ele se agarra conosco como aquele pai e sussurra no meu ouvido: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu só quero deixar você limpo. Eu não sei como é que é a sequência do culto agora, mas eu queria orar com você nesse momento. Orar por mim, pela minha família, pela sua vida, pela sua família. Confessar as nossas faltas a Jesus. Pedir perdão se nós em algum momento ficamos fracos na caminhada. Pedir a Jesus que nesse momento, ouvindo o seu chamado, como ele falou com Pedro, que ele nos perdoe, ele nos receba, ele nos deixe aptos a tomar a ceia do Senhor, a lembrar da cruz de Cristo. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, muitas vezes na caminhada cristã nós ficamos fracos na nossa fé. Às vezes o mundo nos seduz, às vezes o nosso coração se desvia, às vezes, ó Deus, o fogo do Espírito Santo dentro de nós diminui, não por culpa do Espírito, mas por nossa culpa. Deixamos de buscar, deixamos de jejuar, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de amar. Mas Tu é tão bondoso, tão misericordioso, que o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama de novo para perto de Ti. Chama para estarmos ao lado de Cristo, no seio de Cristo. O Senhor nos purifica, perdoa nossos pecados quando confessamos, quando clamamos, quando oramos, quando pedimos, para que o Senhor nos perdoe, nos fortaleça, nos coloque de pé. E nesse momento nós confessamos os nossos pecados.
eu confesso os meus pecados, e a igreja de Cristo aqui, ó Deus, como sacerdote de Deus, intercedendo pelo teu povo, nós também confessamos os nossos pecados, e pedimos que o Senhor nos atraia de novo, cada vez mais para perto de ti, para que nós nunca esqueçamos da cruz de Cristo. Nos mantém do teu lado, do teu coração, nos sustenta de pé, aprovados, pertinho de Cristo, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. A igreja diz: glória a Deus, aleluia.